Começa agora Papo Reto com o Pastor, um programa diferente, um bate-papo descontraído, com muita leveza, tratando de assuntos que com certeza ajudará muito a nossa vida ministerial. Fique conosco, Papo Reto com o Pastor. Muito boa noite, começando mais um Papo Reto com o Pastor. Saudade de vocês, semana passada eu não pude estar com vocês aqui, mas quero agradecer todos que oraram por mim, e quem não estava sabendo, eu tive que visitar meu pai, com meu pai, um tio, por isso não estava aqui, mas hoje já estamos de volta, e hoje super especial, porque todos os Papos Retos nossos são especiais. Antes de qualquer coisa, curta, compartilha e comenta. Eu preciso que você deixe o seu like, afinal de contas, por onde eu ando, todo mundo diz que assiste o Papo Reto, mas quando eu olho para os números, eu digo, o que acontece? Eu acho que tem muita gente que está assistindo em Nárnia ou na eternidade, né? Então, naqueles lugares onde a gente não vê, mas eu sei que vocês assistem. Mas eu queria pedir para você compartilhar, e você já sabe quem é a pessoa que está aqui do meu lado direito, mas se você é um novo, está chegando pela primeira vez, alguém muito especial para a nossa vida, para a nossa vida espiritual, para a denominação de O Brasil para Cristo e para a Igreja de Cristo na face da terra. E eu quero dizer assim, chama os teus amigos, compartilha. Então faz o seguinte, faz tempo que eu não vejo aquele crescimento grande de assinantes para o canal. É importante, a gente precisa chegar num número maior aí, tá bom? Obrigado por você que está assistindo. Lembrando que o Papo Reto com o Pastor é um oferecimento da editora OBPC. A editora OBPC é a editora da Igreja O Brasil para Cristo, mas que trabalha com livros de todos os segmentos. E eu preciso dizer uma coisa muito importante para você, que é a questão da revista Coração Transformado, Dai-me Filhos, Meu ou Teu Coração, Provérbios 23, 26, é uma revista comentada pelo pastor Marcos André, uma revista muito boa, ainda tem, você sabe como é que é, o negócio lá, se demorar, acaba. E tem o cupom de desconto, que é importante, põe aí para mim, pastor Gabriel, Papo Off 10, acertei? Então, ao contrário, é Papo 10 off. Se você não está ganhando desconto, você está perdendo, porque aí você tem 10% de desconto. Então, a revista que sairia por R$10 vai sair R$9,10. Dependendo da quantidade que você compra, já paga o frete. É só você colocar o cupom de desconto, tanto no site quanto no WhatsApp. Outra coisa que eu queria deixar para você. Há umas promoções que são feitas pelo WhatsApp todo dia. Quando acaba o pastor Luiz Andes e a equipe dele faz uma promoção diferente. Tem hora que aparece cada luva. Esses dias tinha o livro da obra, né? O livro do missionário por R$20. Alguém disse assim, meu Deus, custa um livro de qualquer denominação, custa R$89,90. Eles colocaram a R$20 com frete grátis. Não tá agora. Mas veja bem, pede para entrar. Ó, aqui, ó, 93209-2065. 93209-2065 e você entra no grupo do WhatsApp da editora OBPC, tá? Prestigie lá a editora OBPC. E lembrando você que sonha como eu sonhava, em fazer um jejum prolongado. Eu sonhei por muitos anos em fazer um jejum prolongado, mas eu colocava tanta dificuldade nesse jejum, eu achava que porque eu tenho as minhas comorbidades e tantas coisas, e agora de fevereiro para março eu entrei nesse desafio, e em cada um dos dias eu tenho um comentário, um devocional daquelas coisas que eu vivi durante esses 40 dias de jejum. Algo muito importante. Aqui eu não estou ensinando você a fazer jejum, nada. São compartilhamentos mesmo. Um dos dias eu tive uma experiência muito forte com o Senhor, que talvez você tenha a mesma expectativa de achar que jejum vai mudar a sua vida do dia para a noite, e ele não muda. Jejum é um subir de nível, dia após dia. Eu quero te incentivar a você adquirir esse livro, e você ver como é que é. Ó, R$20, 3 por 50. 40 dias em crise, porque jejum prolongado não é campanha.
Não é processo para milagre. É um estado de desespero por mais de Deus. Foi por isso que eu fui para esse tempo aqui, tá bom? Entre em contato conosco aqui no 942686403. E uma novidade muito legal, a revista dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. A gente chama de revista sugestiva. E aqui eu vou te dizer, tem muita gente do Brasil para Cristo. Por que revista sugestiva? Porque o Conselho Nacional não faz revista. Eles lançam um tema e cada um vai fazendo o tema de acordo com o que cai no seu coração. Qual que é o tema do ano? 2025, ano da devoção. Não é? E aí, no ano da devoção, esta revista nos propõe para a gente falar. Põe ela de novo, tá tão bonito. Eu fiquei apaixonado por essa capa que você fez, pastor Gabriel. Você precisa de capa, viu, Moisés? Fala com o pastor Gabriel, que ele faz capa bonita. Olha que chique. A profundidade, nós vamos falar sobre profundidade. É um tempo de explorar os segredos de Deus e fluir no sobrenatural do Espírito. Gente, eu estava falando com a nossa convidada agora há pouco sobre isso. Todos nós estamos em um degrau da nossa vida espiritual. Mas Deus sempre nos desafia a subir a novos degraus, a alcançar lugares mais altos. E para alcançar lugar mais alto é preciso ir a lugares mais profundos. Então faça o seu pedido. Ela está chegando daqui uns 10 dias. Faça o pedido. Vai custar R$8 o mesmo valor. Não mudamos o valor. Tá demais, eu já fui assim emocionadamente com essa revista aqui, tá bom? Mas vamos lá que eu já falei demais. Boa noite, pastor Marcos Gabriel, tudo bem com você? Obrigado por ter conduzido o Papo Reto com tanta excelência semana passada com o nosso amigo Enoque Caló. E agora vamos pedindo aí, faça aquela música, tchan, 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 tchan. Nós vamos colocar ao vivo aqui quem está conosco hoje, a nossa querida irmã Jean Simplício. A paz do Senhor, irmã Jean. A paz, querido, tudo bem? Tudo, e a senhora? Pai, tudo bem, graças a Deus. Que maravilha. É um prazer poder ter a senhora aqui na nossa humilde casa para a gente compartilhar um olhando para o outro aqui agora, porque fica mais gostoso. Muito bom, obrigado. Gratidão mesmo por você ter dado esse tempinho para a gente. Eu que agradeço. É sempre uma oportunidade. É bom falar das coisas do Senhor. É bom falar das coisas do Reino. É bom falar daquilo que Deus, por bondade e misericórdia, faz e tem propósito e nos inclui nisso, e isso é muito bom. Então é uma alegria para mim, pastor. E uma gratidão também, né? E é toda nossa. Pelo a gente espaço. Tenta há bastante tempo, né? E aí eu quero agradecer. Você chama ela de Eni ou de Eni? Eni mesmo, eu conheço ela há muito tempo. Quero agradecer a Eni porque começou essa construção por ela. Eu falei, um dia eu fiquei sabendo que a senhora estava passando, foi quando a senhora foi para a Europa mesmo. Eu falei, ela vai ficar por aqui? Vai, mas está indo muito rápido e ficamos assim numa situação. Aí falou, pastor, fica tranquilo, quando ela estiver por aqui eu te aviso. Aí ela mandou a mensagem, ela estará no simpósio. Eu falei, então deixa que eu vou dar um jeito de costurar, e deu certo. A gente está gravando, porque a irmã Jean daqui um pouco, vou anotar porque eu tenho uns atos falhos, tá? Daqui um pouco eu tô chamando a senhora de Geni. Eu acabei de escrever Jean. Dá uns brancos. Esse negócio de chamar o nome errado é comigo mesmo. Então, daqui um pouquinho ela tá viajando de volta para casa, né? Porque esteve no simpósio de missões e consegui encaixar aqui, graças a Deus, por o nosso espaço ser no caminho do aeroporto. Então, daqui no aeroporto é 15 minutos. A gente, de vez em quando, faz essas artes. Consegue, né? Dá para fazer esse negócio. Então, é muito bom. Quero mandar um abraço pro querido pastor Paulo Simplício de Beberibe. Logo mais, qualquer dia desse, eu também estarei por aí. Tá? Vou passar, nem que seja para tomar um gole d'água. Aqui comigo está o Moisés. Vem cá, Moisés, dá o seu rosto aqui. Fala oi pro pessoal. A voz dele. Fala para o senhor, pessoal. Fala mais um pouquinho, pessoal. Mais um pouquinho. Quem é o... Fala para nós, quem que é o Moisés? Moisés... Segurança, intercessor, o que mais? Intercessor, ousadamente vamos chamá-lo de discípulo. Glória a Deus. Ousadamente, pastor. Ousadamente. Poxa, que legal. E pastor, no ministério tem esses presentes de Deus. Né? Não temos ninguém perfeito, nós não somos, mas Deus nos dá um tempo para caminhar com cada pessoa, né? Com algumas pessoas, e nós ensinamos e aprendemos. E acreditamos que Moisés tem coisas de Deus para ele lá na frente, mas não se começa lá na frente. É uma construção. Então, nós louvamos a Deus, tem sempre sido aquela pessoa que está ajudando, que está perto, que contribui, que ama o Senhor e que tem nos aguentado um pouquinho, porque não é fácil, né? Pastora, tem uma coisa aqui, antes de apresentar outra parte. Quando a gente começa a trabalhar na liderança, é normal.
Porque você vai se envolvendo, e eu sei que a senhora já se envolveu muito lá no Ceará, lá em Pernambuco, e depois em todo o Brasil. A senhora é uma pessoa que trabalha há muitos anos. Só tem um ministério. E quando a gente começa a exercitar um ministério, uma das coisas que a gente mais sente falta é do facilitador. Não é aquela pessoa que tem preguiça, não. É um facilitador mesmo, que olha pra gente e vê a nossa necessidade na hora que a gente não pode falar. Não é verdade? Isso é tão importante ter, né? Isso. A Bíblia fala sempre que aqueles homens de Deus tinha em algumas citações fala o moço, o servo. E eu gosto muito daquela expressão que Eliseu, ele deitava água às mãos de Elias. Então ele estava ali junto, vendo as né? necessidades pequenas, né? E como nosso Deus é um Deus que está sempre preparando a próxima geração, está sempre preparando alguém, porque nós temos só um tempo, né, pastor? É a gente fazer o que Deus quer que a gente faça no tempo que foi proposto para isso. Fora do tempo não dá pra gente. Fora do tempo dá ruim. E aí vai ter alguém sempre que Deus vai estar preparando e a gente nem sabe. Nós não escolhemos, pastor, exatamente quem vamos preparar. Mas Deus é quem escolhe de alguma forma, pastor, de uma maneira muito simples e muito despretensiosa. Nós vamos deixando pequenas marcas boas, tomara, sempre, na vida de alguém. Com certeza. Eu vi um livro, eu não cheguei a ler não, mas eu lembrei dele agora, Do Pasto ao Palácio. E é engraçado que é a mesma pessoa. E é legal ouvir a senhora falar isso, porque como é importante a gente saber o lugar que a gente está, né? E ele não é, Moisés, ele não é humilhante. Não é. Não é. Ele é só os degraus para a gente chegar ao palácio. É só a construção, pastor. Quem chega no palácio sem esse outro local aqui está perdido, não conhece a história, né? Tem um processo. Tem um processo. E é muito bonito isso, porque quando eu falo isso, eu falo, por exemplo, a Lisete, ela sempre sai comigo. Mas a Lisete é quietinha no canto dela, tal, é na dela. Ela é minha esposa, é diferente. Eu sinto falta ainda desse moço, dessa pessoa que facilita a vida da gente em qualquer coisa mesmo. Porque é isso que eles são nesse momento, né? E eles amam, então são discípulos. Porque, ó que legal, você é um facilitador aprendendo no caminho. Vem cá. Aprendendo. E eles nos ensinam também, né, pastor? Fala uma característica dela para nós aí. Conta um pouco pra gente, um pouquinho da dona Giana. Dona Giana é incrível. A senhora olha para o senhor e faz assim, tá tudo bem com o senhor? Aí o senhor vai dizer, está tudo bem. Ela vai virar e vai dizer, o senhor tem certeza? Aí, pronto, aí acabou a sua vida, acabou o seu tempo, acabou. Já não importa mais a hora, já não importa mais o momento. Eu acho engraçado. Aí foi embora, já foi. Agora a gente tá aberto, tá rasgado, a gente tá ali na mesa. E é o bom desse momento é que a gente tá na mesa, tá em casa, a gente consegue ser tratado sentado, sabe, com a paz, com cuidado, é ser de fato pastoreado. É muito bom esse lugar, essa vivência, essa posição, esse lugar de estar junto, de estar perto, é uma honra muito enorme. Que bom, obrigado. É engraçado que eu tô com uma coisa ardendo no meu coração, não vai dar tempo, muita coisa, porque eu tô vendo que o caminho já foi diferente. Mas tá ardendo no meu coração, antes dela falar, tá ardendo no meu coração, vai tudo bem contigo. Começou aqui e tá no meu coração essa história do vai tudo bem contigo, né? E tá ardendo mesmo. Isso aí. E aí ele vem e diz, porque essa questão, daqui a um pouco a Janinha vem aqui, eu analiso o texto, eu sou ruim de guardar endereço, não adianta, tem que anotar. Então Segundo Reis 4, tá? Será que agora eu vou fazer um gatilho? A Mangiana estava aqui junto com Moisés, Jean, segundo Reis 4. A minha cabeça é assim, aí vai daqui para diante, segundo Reis 4. Eu vou lembrar da senhora falando aqui, é desse jeito, eu sou assim. É engraçado, né? Eu queria... Comente, porque eu acho que vai fluir, muito tranquilo. É engraçado essa história, porque eu faço isso onde eu vou. Esse vai tudo bem, a senhora deve ter muito tempo de crente. Eu nasci na igreja, então tá 56 anos. E eu aprendi que crente tem que estar sempre tudo bem. E ainda é assim, meio desse jeito, tudo bem. Então você está morrendo ali de uma dor, está tudo bem. E nós sabemos qual é o nível disso. Em Cristo vai estar tudo bem, porque nós sabemos para onde nós estamos caminhando. Sim. Aí,
esse texto ele nos ensina algo muito engraçado, que vem a mulher e decide ser o Moisés na vida do Eliseu e do Geazi. Decide. Isso. Vou construir um lugar sem interesse nenhum. Nenhum. Mas não sou nada. E Deus sabe que eu não sou nada. O tempo passa, um dia ele quer retribuir de alguma forma, procura tudo, não vê nada que possa. Vem Geazi e diz assim, ela não tem filho. É verdade. Só que tem um detalhe aí. Ela estava bem sem ter filho, ela nunca pediu filho para ele, né? Ela nunca pediu. Aí ele entra na vida dela, desconstrói aquela vida, talvez, já de um equilíbrio. Que ela já tinha. Ou já é meio que, às vezes, a gente diz assim, tá, se é isso que tem para mim, isso, tá eu bom, aceito. Eu aceito. Meio então, que um conformismo, já é uma outra linha pastor, muito interessante. Né? Que por conta dela ter se colocado à disposição para servir, Deus traz de volta. Vai traz de volta. Isso. Já é outra linha. É Deus que não quer, ou eu me conformei e parei de orar sobre isso. Uau. É. Guarda essa. É Deus que não quer, ou eu já aceitei e já me limitei a isso? Será que essa é a resposta de Deus para mim? E será que ele entrou ali porque ela decidiu fazer isso? Ou porque que Deus queria mexer nessa área dela, que estava adormecida? Às vezes nós achamos que é fé e é simplesmente uma falta de, assim, eu preciso buscar um pouco mais para saber, para ter certeza se esse é o final de Deus para mim ou se eu não me posicionei para realmente descobrir o que eu tenho, o que vai acontecer comigo. Né? Rapaz, meu Deus, ó, a Gabriela tá ali, ó. É isso aí. E é verdade, nunca tinha, eu penso por um outro lado, nunca pensei por esse, e é real mesmo, pegando os pontos, são todos esses. Aí caminhando um pouco mais para frente, a Bíblia diz que Deus visita a mulher, ela tem um filho, o filho com 12 anos morre, né? Que também é Deus trabalhando. É Deus trabalhando. Para ensinar a gente. Mas aí essa atitude que eu acho interessante dela. Porque ela diz para o marido assim, aguarda o animal e eu vou sair. E tem uma tradução que diz assim, ela fala, tá tudo bem. Ela não sai com desespero, ela fala, tudo bem. E ela sai e vai à procura do profeta. Né? Antes de encontrar o profeta veio e diz para o Geazi, é a sunamita, mais ou menos assim, parafraseando. Pergunta para ela se está tudo bem. Não é assim? O texto não diz isso. Aí é que eu gosto de pegar. O Geazi pergunta para ela se está tudo bem. Aí ela responde para o Geazi, tá tudo bem, porque ela não tem negócio com o Geazi. Não foi Geazi que orou por ela. Não tem. Não é? E o profeta ainda diz assim, Deus ocultou a alma dela. Foi. Né? Deus ocultou. Deus ocultou. Ele diz, então, eu não consigo. Deus ocultou, não consigo ver. Então, Deus não nos revela para todo mundo, nem todo momento. Sim. Então, quem tem um direcionamento de Deus precisa saber as perguntas certas para que a alma se revele. Mas é numa direção de Deus, não é com outro instrumento, pastor. Eu sei que tem muitas coisas que a gente pode se cercar e se apropriar para ajudar pessoas, mas eu acho que vai ter um momento que é o momento que o Espírito Santo vai dizer assim, olha, eu ocultei de você até aqui. Daqui para frente, para conduzir, eu vou começar a revelar. E aí ele vai revelar através da própria pessoa. É o momento da escuta. É o momento da escuta. E aí, o Geazi vai, Geazi pergunta se está tudo bem. E o fato dessa mulher dizer vai tudo bem é que não começou a história dela naquele momento. E o fato dela não estar desesperada é que também não começou naquele momento. Sim. Começou no momento em que ela acredita que um homem de Deus, sem direcionamento de Deus, que ela consegue enxergar, e hoje, nos dias de hoje, nós não podemos nos impressionar com o que estamos vendo, com o que achamos. Nós precisamos ver as evidências, não as evidências que nós queremos, mas aquelas que o Espírito Santo nos norteia, pontua para nós, né? E que ela decide, mas assim, na casa dela, aí eu entro no momento de intercessão. Na casa dela tem um quarto, tem um lugar, onde aquele secreto daquele homem com Deus transcendeu aquele quarto, expandiu, transbordou daquele quarto. Naquela casa tem presença de Deus, tem um lugar para Deus e tem uma fé que foi trabalhada ali. Então, quando ela sai, ela diz assim, olha, eu vou, mas eu volto.
Eu não vou me desesperar e levar meu filho para lá. Eu vou buscar o milagre para cá. A presença já está aqui, ele já está no lugar certo. Eu vou só voltar, vou saber que atitude tomar. E a atitude é, ele vem e faz o que tem que fazer e o milagre acontece. E aí o vai tudo bem, que muitas vezes a gente quer essa necessidade que nós temos, de forçar. Eu sou crente, então tudo tem que parecer bem. Deus não nos impõe isso. Deus não nos impõe isso. Não. Mas é um vai tudo bem, porque não vou me desesperar. Agora, não, a minha situação humana, o que eu vejo, o que os meus olhos veem, me diz que as coisas não estão tudo bem. Mas o que eu sinto, o que eu creio, e aí vai falar da paz que excede a todo entendimento. Essa paz não vai me levar não vai me permitir o desespero. Aí vai tudo bem. Mas eu tenho também colocado outra coisa, pastor, nesse vai tudo bem. É que a igreja, que nós somos igreja. Sim. E nós convivemos em igreja, estamos sentados ao lado do outro, cultuamos, mas às vezes é preciso que a igreja faça um outro tipo, às vezes, né? Tem que ter um outro tipo de programação fora da igreja para que alguém possa se aproximar de alguém e perguntar, vai tudo bem. Quando perguntar, vai tudo bem, é igreja. É estar perto do outro e perguntar, vai tudo bem. E ainda que Deus oculte a alma de alguém, a tua sensibilidade em Deus, o Espírito Santo vai te dizer, então, mesmo que você não entenda, abrace, acolha, porque vai ficar tudo bem, mas nesse momento não está. Mas para Deus está resolvido. Está resolvido. Para Deus está resolvido. Então, você não tem que fazer nada. É verdade. Só perguntar, ter coragem de ouvir, dedicar um pouco de tempo, minutos. E assim, se a resposta do outro vai tudo bem, for desafiadora, tipo assim, dá para você me ouvir? Então é melhor não perguntar. Eu acho que vale sempre a pena perguntar, vai tudo bem? Vale a pena. Né? Ainda que eu não tenha as respostas, com certeza o meu Deus tem para essa pessoa. Deixa eu colocar uma outra pessoa nessa situação, que eu tipificando o Geazi como sendo o objeto da resistência. O que eu quero dizer? Nós líderes temos um pouco essa situação de por causa do que podemos sofrer, a nossa posição, o líder, ele tem que tomar cuidado sempre com quem ele abre o coração, e eu não vejo isso como algo errado de forma nenhuma. Tem que ter medo. Você não pode contar a tua vida assim, abertamente, a ninguém. E aí eu exemplifico, numa outra questão, queria ouvir a senhora a respeito disso, é que o Geazi, eu coloco ele como sendo esta pessoa não tão confiável quanto. Então, explicando rapidamente, eu até pego duas bases bíblicas para colocar, eu queimo o Geazi mesmo na história. A primeira base bíblica, eu costumo usar uma frase assim, para Geazis, que existem muitos, vai sempre tudo bem, mas para Eliseu não, para Eliseu eu abro o coração. O Geazi, ele é um menino de Deus, mas ele flerta com algumas coisas. Por exemplo, o exército sírio cerca a casa e a visão dele está fechada. Claro que é o Espírito Santo que fechou, mas está fechada. Então, para uma pessoa que tem uma visão um pouco tanto fechada, vai tudo bem. E outra coisa, quando o Naamã chega, ele é muito interesseiro por dinheiro. Então, olhando para esses dois prismas, eu pego aquela barreira que talvez eu tenha de dizer assim, eu vou continuar, porque eu ouço muito isso. Não, você fala, você tem amigo? Não tem amigo, não existe amigo. Quem é a pessoa de carne e osso que você compartilha a tua vida? Não tem, eu não confio em ninguém. Só Jesus. Só Jesus. Aí eu tento linkar o Geazi. Essa pessoa é Geazi, gente. Tem o Geazi que você não confia, mas tem o Eliseu que você pode confiar. O que a senhora pensa disso? Tem uma pessoa certa para cada momento. Deus vai colocar a pessoa certa. Tem uma para cada momento. Tem uma para cada momento. Isso. Não é a mesma sempre. Não é, pastor. E a gente sofre muito em liderança e nessa caminhada cristã, porque a gente espera sempre que a mesma pessoa seja aquela que vai ouvir sempre, que vai estar sempre ali para nos socorrer. Deus, eu acho que até nem permite, porque nós ficaríamos dependentes. E a única dependência que nós devemos ter é dele. Então, se é dele e ele vai se materializar, vamos dizer assim, através de alguém, se ele vai usar os braços dele, vão ser o braço de alguém, os ouvidos dele vai ser de alguém, então, naquele momento, aquela pessoa. Não somos nós que vamos escolher, o Senhor escolhe para nós. Então, eu acredito que Geazi,
poderia ter sido beneficiado, poderia ter um certo conhecimento sobre a mulher, mas não havia uma identificação como havia dela com Eliseu. Entende? Ele ainda não tinha gerado nela aquela credibilidade, aquela confiança. Mas não é uma confiança humana apenas. Não é porque ele era um profeta. E Geazi era um moço que estava ainda num caminho de aprendizado. E às vezes Geazi, pastor, ele até comete algumas coisas, mas ele está no caminho de aprendizado. O que ele vai fazer com esse caminho é escolha dele. Mas Deus colocou ele para caminhar. Ele faz o que ele escolher fazer com aquele aprendizado. Ele vai tomar o mesmo caminho, caminhos diferentes. Às vezes vai ser melhor do que com quem ele está aprendendo. E às vezes ele vai se perder naquilo ali. Mas não havia ainda esse relacionamento, essa confiança, essa credibilidade. Então, não é uma questão de ser alguém só vê o outro como... Não. Ainda não. Vai chegar o momento que... E Deus vai colocar sempre a pessoa na hora certa. Não era para Geazi que ela tinha que abrir o coração. Não era. E assim, ela estava numa caminhada de que até hoje nos ensina, de total dependência, caminho de um milagre. Quem está a caminho de um milagre vai passar por algumas fases, inclusive essa. Sim. E para chegar até o milagre acontecer na casa, especificamente no quarto do profeta, era necessário que ela ultrapassasse isso. E aí eu insisto, mesmo quando o profeta diz, Deus me ocultou a alma, mas assim... ia chegar o momento que ele ia agir. E não era Geazi. Não era Geazi. Eu anotei duas palavras interessantes na atitude da mulher. Com total tranquilidade e então ela era dependência, né? Dependência. Ela sai dependente com total tranquilidade. Que acho que talvez a gente precisa aprender isso na vida sempre, né? A gente está sempre um passo à frente até do que está acontecendo, já que é a solução. Isso. Ela ensina isso pra gente. Aí gera uma precipitação. Gera uma precipitação. É que tranquilidade não é cruzar braços, né, pastor? Não é. É um estado de espírito. É um estado de espírito. E assim, eu estou sintonizada. Se a minha tranquilidade, se ela se perde, eu não vou conseguir perceber o que Deus vai me dizer para eu tomar o próximo passo. Então, eu realmente tenta roubar isso da gente tenta roubar constantemente. E a dependência, essa mulher, ela tem umas coisas muito boas para a nossa vida. Quando ela vai construir o quarto para o profeta, ela fala para o marido que vai construir. Tá? Então, ela tá dentro dos princípios, ela fala, ela compartilha isso. Ela teve a visão, é inegável. Quem teve a visão não foi o marido, que ele era um homem de Deus, foi ela. Ela toma a decisão, ela tem a direção, não é a decisão, é a direção, mas ela compartilha com o marido. O menino adoece e morre, o pai entrega para ela. Ela não revida, ela não devolve, o filho também é seu. Ela sabe que está se aproximando um momento, ela não sabe exatamente o que vai acontecer, mas ela sabe que tem um momento. E o mais importante, pastor, tem um momento que ela fala, eu não te pedi. Então, se Deus me deu, e aí, queridos, eu queria poder interagir com você assim. O que Deus te deu, se alguma coisa sair na tua mente, na tua visão dos trilhos, mas não foi Deus que te deu, Ele vai conduzir. Então, não é uma cobrança. Ela não estava ali colocando Deus contra a parede. Ela estava dizendo, olha, eu não pedi. Se Deus me deu, veio como bênção. Então, Ele vai controlar. Ele vai controlar. Ele vai dar conta disso. Ele vai fazer, né? E aí, ela também disse para ele, olha, eu quero um carro, eu vou sair, eu vou ao profeta, mas ela comunica. E aí o marido questiona, mas não é lua nova e tal. Ela diz, não, mas eu volto. Isso. Eu vou. Então, fica tranquila que eu volto. Eu vou em busca de um milagre. Mas ela está em total dependência e debaixo de total obediência. E aí a senhora diz, então, que nós estamos vivendo um tempo para a gente, profeticamente, em que a gente precisa
tomar posse dessa atitude dessa mulher, eu acho que como país, como tudo, né? Essas turbulências todas que nós estamos vivendo, isso deveria, a igreja precisa estar vivendo nisso, né? É de um secreto, é de um quarto secreto, pastor. Quando a gente fala de intercessão, eu lembro que nós estávamos no Juazeiro e Deus nos deu um comando sobre isso. Nós começamos a desejar, e esse desejo nós entendemos que começamos a gerar, e isso faz muito tempo, né? Relativamente, acho que uns 8 anos, mais ou menos. Nós começamos a desejar, e como assim? Desejar, olha, que haja em cada igreja uma sala de oração. Começamos a gerar isso, pastor. Isso faz mais de 8 anos. Nós estávamos numa chácara, um lugar bem desconfortável, mas um lugar de presença. E nós começamos a declarar isso, que em cada casa, em cada igreja tem uma sala de oração. Não é uma determinação, é um desejo. Nós não estávamos falando exatamente de um lugar físico, mas de um lugar onde o povo pudesse dizer assim, olha, eu quero tirar um tempinho com Deus. Quer dizer, você entra no templo, você vai falar com Deus, você vai ouvir a palavra, você vai, né? Mas você quer aquele tempo, às vezes o teu dia todo não deu para isso. Você chega um pouquinho antes, você está ali, você pode se jogar, você pode... Uma sala de intercessão. Mas em cada casa, haja um quarto de oração. Um quarto do profeta. Eu entrei uma vez na casa de um grande líder, de um líder muito abençoado, uma casa muito bonita e muito ampla. E quando eles começaram a me apresentar a casa, eu vi um quarto grande, que os quartos eram grandes, e era o quarto secreto, era o quarto do profeta. E eu vi na parede pedidos de oração, e assim, os pais, né, falaram assim, esse quarto surgiu quando nós descobrimos alguma coisa sobre o nosso filho que nós não imaginávamos que estava acontecendo. Olha. E aí nós nos voltamos. Uma grande igreja, um grande nome, uma família grande, mas aí vamos para um quarto, um lugar mais próximo, mais íntimo, porque estava falando de filho. Eu acho que a mulher nos dá essa lição. Sabe, pastor? Às vezes nós estamos cuidando de muitas ovelhas, e Deus está querendo, dizendo assim, começa no teu secreto, porque aí você começa com você e começa com os teus e dali vai transbordar. Entende? Então, a gente começou, e assim, em cada igreja, uma sala de oração. Em cada casa, um quarto de oração. Mas em cada coração, um altar de adoração para Deus. E aí a gente tem vivido nessa busca, porque não é sobre fazer coisas nem nada novo, é sobre estar buscando essa dependência de Deus. Não é que a gente vai deixar de reagir, não vai deixar de ser humano, não vai deixar de ter os momentos de aflições, sim, eles acontecerão, não vai ter momento que não vai ser fácil, mas assim, Deus está no controle. Nós dependemos de Deus. A igreja depende de Deus. Nós dependemos de Deus. Se não fosse o Senhor, disseram os discípulos, onde estaríamos nós? Para onde iremos nós? Interessante, né? Que a gente começa a conversar, a gente apresentar a Janinha. Vamos só? Sim, vamos lá? A gente continua, vai dar a volta lá, menina. Porque enquanto você vem, eu vou falando aqui. É interessante que... isso que nós estamos falando aqui, isso transcende igreja. Vamos falar dela aqui. Eu só soltei a palavra para a senhora não perder. Ajuda aí, se eu fugir, você falar que você está falando disso. Janinha, cumprimenta o povo. A paz do Senhor, povo lindo. Fale um pouco da sua mãe. Meu Deus do céu, é minha rainha. É meu exemplo de vida. É quando eu estou nos meus momentos mais difíceis, eu penso assim. Minha mãe conseguiu, então eu consigo. Uau! Que coisa, hein? Porque ela é muito guerreira. Ela é frágil, muito frágil em algumas coisas. Ela é medrosa em algumas coisas. Mas apesar de, ela enfrenta, ela vai. Em nome do Senhor, em nome de qualquer compromisso que ela tenha, ela vence qualquer coisa. A doença, o medo, qualquer coisa, e ela vai cumprir o ID. E quando eu estou muito, muito limitada, eu paro assim e digo, minha mãe consegue.
Então eu consigo. Meu Deus, Ela é que minha forte. inspiração. É. Eu acho que essa questão da fragilidade é até uma forma para ficar mais... As grandes fragrâncias, elas são frágeis. Sim. É para ficar mais potente na mão de quem a utiliza, né? É. Olha nós poetizando. Todo mundo só conhece a pregadora, né? A líder, aquela irmã Jean, Sim. né? Aquela dos púlpitos, Sim, né? Mas não conhece a Jean de casa. sim. Aquela, A mãe. a mãe, a filha, a esposa, aquela que anda de sandália havaiana, Isso. né? Com roupa à vontade. Usa camiseta de político de vez em quando. Isso mesmo, essas coisas de família Sim, pastoral, mas- que é família e ninguém, as pessoas não Come conseguem ovo ver. frito. Ama o frito. Se deixar, só come frito. Porque ela só gosta da clara. E ela come a clara, eu como a gema. Aí. E aí, Que legal. eu só fui aprender a fazer ovos mexidos depois de casada, porque eu só fazia ovo frito, mas separadinho, porque ela comia só clara e eu comia gema. Clara. Eu amo a gema, gente. Então, Olha. ela só come clara. Então, as pessoas só veem aquela mulher, mas essa mulher frágil, humana, ninguém vê. Então, é essa mulher que eu Sabe, vejo. tem hora que a gente precisa descortinar isso, né? O líder, ele se torna um ser que, se a gente não tomar cuidado, a gente mesmo já descobre, esquece que a gente é humano e a gente não cuida mais da gente, a gente não vai para esses caminhos que nós estamos compartilhando aqui, é importante isso. Que bom. Prazer ter vocês aqui, tá bom? A nossa humilde casa, muito legal. Achei Obrigada, pastor. muito, Obrigada. tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Tchau, gente. Continua compartilhando pro povo lá. Gente, vocês vão deixando um abraço. Eu tenho certeza que eles vão ficar de olho aqui nos comentários. E aí, o Moisés amanhã tem serviço, Moisés. Você entra e fica no YouTube, no Facebook e no Instagram, respondendo as perguntas todas que vêm. Eu, na quarta-feira, eu vou lá no Facebook e fico mandando mensagem pro pessoal todo. Você vai ter que fazer parceria comigo, tá bom? Então amanhã. E dá audiência, dona Ele é Jean, bom né? nisso. Dona Mas Jean ele dá é bom nisso. audiência, né? Você tá compartilhando aí com as pessoas, irmão, irmã, viu? É um papo. É como eu gravei há uns 5 anos atrás, e toda vez eu ouço, foi porque eu queria mudar, mas foi tão inspirador. Está começando um Papo Reto, um programa diferente, com assuntos que certamente ajudarão na tua vida. Só tem que tirar o ministerial, porque não é só o ministerial, um papo descontraído. Porque a proposta é esta mesmo, a gente não está aqui para... Tem dia que a gente vem, né? Aí quando eu tô meio assim, que eu pego o facão e coloco nos dentes, aí eu trago um amigo que vem com a peixeira do outro lado. Então a gente... Mas é de vez em quando, o papo é um papo para todos. Até porque, eu vou voltar aqui, coloquei aqui, transcende a igreja, além das placas, aí para me saber onde é que eu vou. Mas eu tenho um negócio assim comigo. Como é que tá a hora? Tudo bem, né? Que horas são? Tá tudo bem a hora aí? 13h19. Tá tudo bem? A gente tem 50 minutos, dá para fazer ainda? Se você achar que não dá, a gente corta antes, tá? Eles têm um voo, que é o mais caro que é o voo? 16. Não, gente, 16, fica 50. tranquilo, daqui lá é 15 minutos, a gente vai almoçar até as 4h30. Ô, louco! Tá parecendo. Adrenalina demais. Não, eu já vi adrenalina. Com a dona Gina, eu já vi. São os bastidores, né, Isso pastor? não pode contar. Não pode contar. Só pra contar que eu fiquei com o Jane- perfume do pastor, do teu pai. O É. perfume ficou, não pôde levar. Janinha já contou demais, né, pastor, dos bastidores. Não, o pessoal precisa ver. Eu ia falar, como eu vou falar, a irmã Ruth, a líder da intercessão de Mato Grosso. Mato Grosso, A irmã sim. Ruth esteve conosco aqui na Assembleia. Eu peguei pra cá, aí o pessoal que fez um legal. almoço, eles almoçaram. Um grupo de 6 ou 7 pastores, né, filho? Eles estavam aqui e depois eu fui levá-los para o aeroporto. A irmã Ruth, no meio do culto, desesperou. E ela, quem não conhece, né? Irmã, 15 minutos. Gente do céu. E aí foi aquela agonia. Ela queria levar, se por mim eu não como. E os irmãos comendo. E como a gente conhece, que é muito pertinho, né? Ela ficou no desespero. E era mais ou menos assim, acho que era 2 e pouco. O culto ia acabar meio-dia. Então, fica tranquilo que vai dar tempo. Eu pensei que era 16, tem mais 59 minutos para frente. Se você chegar, já fez o check-in? Se você chegar 16 lá, tá tudo certo. Mas vamos chegar antes. Não, Por bem favor. antes. Vamos chegar. Bem Tá? antes. Então, vamos lá, o que eu estava falando, aqui eu não falei, eu já perdi, eu estava no meio do caminho aí. Mas é o seguinte,
Vamos voltar aqui numa coisa que eu achei muito interessante. Obrigado, Jean. Janinha, né? É Janinha de quê? É porque o nome explica. É Meirijane. Ah, é Meirijane. É Meirijane. Eu já fiz plano de saúde pra você. É Meirijane. Uma vez eu fiz um plano pra ela quando ela estava em São Paulo, há muitos anos atrás. Meirijane. E o apelido vem do Jane. Jane. É uma pequena Jean. É. O peso fica maior ainda, hein? Fica maior. Deus, amor. Mas vamos lá, eu ia falar de outra coisa, mas... Acho que dá fragilidade, né? Mas eu esqueci, então... Mas vamos deixar essa fragilidade pra lá. Mas a fragilidade é muito bom, a gente é humano. As pessoas olharem também. Eu entendo, isso. mas... Nossa humanidade, né, pastor? Nossa humanidade. Nós não podemos tentar passar essa imagem de que somos imbatíveis, porque não somos, não é? Não somos. E mulher, pastor, e pessoas que estão em exposição mesmo, elas são muito admiradas, de certa forma, são observadas, é a melhor palavra, observadas, e as pessoas tendem a querer copiar algumas coisas que gostam. E aí é perigoso nós passarmos essa força. Então, eu fico muito feliz porque eu tenho pessoas, eu não tenho muitos, né? Eu não tenho muitos, não, acho que não é propósito de Deus que a gente tenha esses muitos que estejam, mas hoje, principalmente, né, vivendo esse tempo mais de dedicação à intercessão, e nós temos, assim, uma rede de apoio, porque não é só o ouvir, pastor, é o que você vai fazer com o que escuta, tá? Então, não é só a tua escuta, é o que você vai fazer que você está escutando. Para onde você vai levar isso? O que você vai usar para quê? Que imagem você vai criar? E depois você vai dizer o quê? Então, mas assim, quando você leva isso para a intercessão, você já leva, porque a intercessão é compaixão, é você se colocar no lugar do outro. É você olhar para alguém e dizer assim, gente, não tem o tempo, nem tem a disposição, quem intercede, de olhar e julgar e começar, mas olha, quem diria, pastor Marcos Ferreira, tão assim, né? Tão... E aí chega aqui os pedaços, não tem essa parte, pastor, não pode ter, não deve ter. É assim, Deus, o Senhor me trouxe aqui, o pastor, e o Senhor já estava me preparando para isso, então não é comigo, é com o Senhor. Mas eu vou me colocar, eu vou sentir as dores dele, e eu vou colocar diante do Senhor. Então, hoje eu tenho algumas pessoas que vão estar ouvindo isso, que já sabem de quem eu estou falando, são pessoas... E eu acredito mesmo que essa fragilidade, pelo menos para mim, pastor, algumas pessoas até podem dizer, a mulher é vaso frágil, nós somos frágeis, isso para mim não significa nada negativo. Eu acho que sem uma fragilidade, é o oleiro, é o barro, é o vaso nas mãos do oleiro. Nem todo barro serve para fazer vaso. E com certeza nem serve, pastor. Não serve. É vaso ruim mesmo. É matéria-prima ruim, né? Não vai. Então o oleiro verdadeiro, ele conhece. Ele não vai escolher. Ele nem usa. Né? Ele pode escolher o que está mais endurecido, ele pode escolher o que vai dar mais trabalho, ele pode escolher o que precisa mais limpo, mas ele vai escolher o que ele sabe que vai conseguir formar vaso. Então, esse manusear do oleiro, a fragilidade é algo que dá condições para ele fazer. Aí, eu vou falar uma coisa como homem e no caso, e não tendo não tive muito acesso à fragilidade, de uma forma geral. E aí eu fico tranquilo, se não quiser opinar, não tem problema, porque eu estou falando de mim. A falta de fragilidade faz a gente demorar para acessar. Tá? Por que eu posso falando isso? Porque eu demorei muito para acessar. Muita coisa me atrapalhava.
Meu jeito, minha voz, minha dureza, aquele comportamento duro. Até que o Espírito Santo começou a me levar, e uma das coisas que eu comecei a fazer, eu comecei a reconhecer, e a primeira oração que eu comecei a fazer, Senhor, aformoseia o meu rosto, essa oração eu faço direto. Eu sei o que o Espírito Santo fez comigo a partir do momento que eu comecei a fazer isso. Eu sou muito duro por natureza, um homem grande, um homem, né? Olha o tamanho da barba, tudo isso assusta. Ela é frágil, mas ela é frágil, é o tamanho dela. Né? Eu estava falando, cuidado com as paredes, eu não quis brincar, cuidado com as colunas, nós estamos no espaço aqui, mas eu olhei e falei, ela vai passar, ela não vai acessar, ela não vai bater a cabeça em nenhuma delas. Então, porque, né, então, parece que não, mas isso faz uma diferença. Olhando aí para esse campo psicológico, para essa questão mental, faz. A pessoa, chega uma pessoa muito grande. Eu vi um videozinho pequenininho ontem dizendo como construíram as pirâmides do Egito. Uns gigantes carregando as pedras. Você olha para os pequenininhos assim, você fala, o grande consegue, o pequeno não. E o grande ele vai... E aí tem a parte interna, sabe? E eu comecei a orar para o Senhor isso. O Senhor acessou, eu consegui acessar, e o Espírito Santo me acessou de uma forma diferente, eu comecei a pedir isso. Quando você já é frágil, por natureza, para se prostrar, não tem problema. Não tem problema. Para se jogar. Eu me jogar no chão, eu saí, eu estava numa oração ali, daqui a pouco estava no chão chorando. E não é questão, é simplesmente porque a tua persona, sabe, ela é muito forte. Então, um dia brincando, conversando com uns amigos, até para descontrair um pouco, estávamos entre alguns amigos, e aí nós fomos em um evento uma vez que um pastor, ele orou e algumas pessoas caíram. Nós estávamos nesse evento, só estava também, porque foi num evento nacional, estávamos todos lá. E aí, alguém caiu, e nós somos, quando estamos juntos, nós temos uma ala que a gente gosta muito de brincar, os pastores, alguns amigos pastores. E aí um falava, pô, você caiu? Mas ali era uma brincadeira. E tinha um lá que eu segurei ele na hora que ele caiu. Eu estava atrás do irmão do amado. E ele jura de pé junto que ele não caiu. Eu falei, mas fui eu que segurei para ele não bater a cabeça no chão. Mas por quê? Essa dureza, essa coisa que eu não posso deixar. Aí para você acessar, não sei se eu estou falando demais, mas para você acessar, fica mais difícil. Me veio isso muito forte no coração. Dá uma tranquilidade maior para chegar. E não é sobre características físicas apenas. Não. Eu acho somos um conjunto, né? Somos um conjunto. Eu acho que algumas coisas internas, pastor, que a gente vai construindo como fortalezas, nos dificultam acessar. Sim. Tá? E aí talvez seja por isso que as aflições e os ventos contrários e as situações que saem do nosso controle, elas precisam chegar. Porque aí elas nos fragilizam um pouco, nos vulnerabilizam. Isso é muito importante. Nos vulnerabilizam. E na vulnerabilidade, a gente se permite ser acessado. Maravilha. Né? E aí eu acho muito isso. Isso acontece muito comigo. Eu não gostaria de ter algumas fragilidades, mas eu admito que elas são necessárias para que eu me sinta muito mais dependente, muito mais filha. Sabe? Muito mais assim, eu preciso de colo. Eu não vou apenas dar colo. Eu quero muito dar colo, mas eu também preciso de colo. Eu acho que quando a gente perde essa clareza e a gente se fortalece, a gente usa aquela palavra, né? Aquela questão do empoderamento, tá? Pelo cargo, pelo que eu sei, pela minha idade, pela minha postura, a gente pode ganhar para cá e perder para cá, e perder para cá, e perder para cá. Então, eu não troco isso. Eu prefiro hoje, eu trabalho as minhas fragilidades em Deus, eu busco ajuda nas minhas fragilidades, porque, claro, né, que nós temos instrumentos para isso, graças a Deus nós podemos ter ajuda para isso, né? De profissionais, sim, de líderes, sim, de conselheiros, sim, mas eu também... É o apóstolo Paulo, né? É assim, ó, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, tá? Se o poder do Senhor vai se aperfeiçoar, vai ser exaltado, vai aparecer, vai transbordar na tua fraqueza, então... Admite que tem fraquezas, mas não para se matar, não para para recuar.
para ter uma negação, mas para se lançar nos pés do Senhor. E aí eu creio, pastor, quando Deus... De novo. Aí diga ao fraco eu sou forte, quando eu estou fraco eu sou mais forte, e essas que parecem contraditórias, mas são as verdades de Deus que acontecem na vida da gente. É verdade. Gente, que papo gostoso, né? A gente tem uma ideia de fazer um dia 24 horas conversando. Eu vou aguentar. E a irmã Jean tá mais uma na mesa aqui, hein? Eu, pastor Paulo de Freitas, quem são os outros? Você lembra que a gente falou? Vou ver se a irmã Jean topa. Caló do outro lado. E tem mais um aí. Mas para sentar assim e deixar... Não tem audiência, não tem problema. A hora que você precisar, você acessa, porque tem informação lá. Já pensou? É isso aí. Gente, vamos pro intervalo. Você vai tomar uma água, a gente vai tomar também uma aguinha aqui e a gente já voltando. Fica aí atento, tá bom? A tudo que nós temos para falar. Antes de ir pro intervalo, conferência de avivamento Libertos aqui da UBPC Taquari, chegando agora na próxima semana. Essa eu vou avisar porque não tem só na hora dela. 1 a 3, tá? 1 a 3 de novembro estará conosco aqui o pastor Marcelo Linhares, lá do Rio de Janeiro. Estará conosco o pastor Fernando Martins, aqui de Atibaia. E estará conosco o pastor Eliseu Júnior, ou Eliseu Mancuso Júnior, ou para os mais íntimos. Hoje eu entreguei tudo, não podia, acabei de entregar. Eles estão fazendo um quiz aqui, que brigaram comigo, que eu falei o nome do pastor, mas agora já foi. Vai amanhã. Então solta o quiz hoje, é verdade. Tá no ar, vai. E o nosso querido pastor, que é da Igreja Batista, acho que da Graça, se eu não me engano, de Garça, um querido amigo. Gente, a tampa da chaleira vai estar lá. Vocês viram que foi o ano passado, imagina. Então ainda tem algumas vagas. O pessoal abriu uma promoção de inscrição para quem vier em 3, em família, tá? 2 ou 3 ou 4 pessoas, tá? O valor, eu não sei nem quanto que eu não vou deixar você ver o valor, mas era 130 por pessoa, baixou com almoço. E você que conhece Taquari sabe que aqui você come mais do que hora, entendeu? Aqui o negócio é comer, 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 comer. Então, se for R$130, tira 20, não sei quando do almoço sobra, não dá para nada. Então faça a sua inscrição. Vamos lá, pastor Marcos Gabriel. Paz, meus amados e queridos irmãos, eu sou o pastor Marcos André, comentarista da nova revista Coração Transformado, da nossa editora O Brasil para Cristo. Você sabia que nós temos aproximadamente 500 versículos na Bíblia em que a palavra coração aparece? A profundidade desta palavra e aquilo que ela representa e indica nas Escrituras é algo maravilhoso. Por isso eu quero convidar você a estar abraçando esse desafio de, ao longo de 13 semanas, estarmos viajando pelas Escrituras, estudando esta expressão tão relevante, tão importante em nossa conduta, em nossa trajetória cristã. Venha caminhar conosco, adquira a sua revista, mobilize a sua igreja para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a partir do nosso coração. Crise devocional. Jejum prolongado é o resultado do desespero por mais de Deus. Uma experiência de 40 dias que eu tive com o Espírito Santo, onde trouxe para você aqui os temas para uma meditação, uma sugestão também para um tempo de 40 dias de jejum, porque afinal de contas, um jejum prolongado ele é um resultado realmente de um desespero que nós estamos por mais de Deus, por querer mais de Deus. Então, está aqui 40 dias em crise, um livro devocional à tua disposição.
Vamos lá, gente, voltando aqui no nosso Papo Reto, já foi tão... Pastor Gabriel, voou essas propagandas aí, o pastor Luizano nem vai querer pagar para nós mais, foi tão rápido assim, entendeu? Meu Deus do céu, que bom, estamos aqui batendo um papo internamente aqui, até querendo saber, então, a senhora é missionária oficialmente registrada pela obra, tem aquela carteirinha de missionária? Tenho, a E que carteirinha de maravilha. missionária e... É muito bom, pastor, porque eu fui a primeira missionária consagrada em Pernambuco. Olha. Não é que faça tantos anos assim, mas é que não tinha nenhuma antes. Não reconhecia consagrada, uma questão da missionária, verdade. E aí um dia Deus falou comigo, né? Deus falou comigo e eu acordei e chamei, né? Paulo, Janinha, disse, olha, Deus falou comigo que você é consagrada. E aí Paulo falou, gente, diaconisa. Eu falei, não vai diaconisa, né? E ele disse, então é missionária. Eu disse, então é missionária. Não entendia bem para quê, pastor. Não entendia. Mas Deus, ele não faz nada sem propósito. Sim. E nem nos deixa muito tempo sem compreender qual o propósito dele. Ele não diz tudo, né? Ele não desenha, ele não vai dizer todas as paradas, ele não vai revelar tudo, né, pastor? Mas ele dá os sinais, ele dá os nortes. E aí, com o tempo, eu ainda queria entender, Senhor, por que, Senhor, né? E um dia, o Senhor falou comigo, quando o meu esposo, ele chamou todo o ministério da igreja para frente, era um dia de culto de ceia, todo o ministério para frente. Aí vieram os pastores, diáconos, presbíteros, e ele perguntou, faltou alguém? E um dos irmãos falou, faltou a missionária. Né? E aí ele me chamou, missionária. E aí Deus falou comigo que ele queria tinha um propósito que em alguns momentos eu estivesse e eu tivesse voz nesse espaço. E alguém perguntaria, mas por que você está falando? E eu diria, porque é uma reunião ministerial e eu faço parte do ministério. Sim. E aí o Senhor me ensinou que os cargos, as consagrações, o que Deus nos dá, é só para validar o propósito que Ele tem. Crachá de acesso. Só para validar, só para validar, tá? Porque a unção Ele dá, o propósito Ele tem, a escolha Ele faz. E são, assim, condições necessárias para alguma coisa. Porque senão é profissão, é procurar alguma coisa para fazer, mas quando é coisa de Deus, Ele dá, Ele já implanta em você, Ele já coloca em você, Ele te habilita, Ele te capacita para isso. Agora, diante dos homens, Ele te habilita, Ele valida o que Ele quer fazer. Então, dependendo, querido, da unção que Deus te entregou. E é isso, você não precisa correr atrás, é a unção que Deus te entregou. Geralmente, pastor, geralmente não, eu sempre vi histórias assim. Você não corre atrás de Deus para ter alguma coisa. Não. Você não atropela ninguém, né? Você não dá uma de Geazi. Não. Verdade. Você não quer o que não é teu. Tá? Você fica ali, até porque você quebra princípio, você sai da bênção. Mas assim, Deus te colocou, Ele te deu, Ele já agora Ele tem a condição para você caminhar, tem o processo para você chegar, tá? E você vai fazer talvez até maior do que o seu líder, mas você nunca vai trabalhar nessa posição você maior do que ele. É o que vai acontecer. Princípio e aí de honra. Deus princípio de honra, né? Eu honro a unção e eu carrego essa unção. E aí eu entendi isso, que Deus vai capacitar. E Ele vai validar. Então, para isso, apenas que servem os cargos. Claro que há uma organização, nós estamos numa organização, né? Num sistema. Sim. Mas para Deus validar o propósito dele, Ele te dá algumas coisas. Mas para que eu vou querer isso? Não é para que eu vou querer. O que Deus está me dizendo com isso? É importante pensar até nisso, né? Talvez, a gente de vez em quando, eu não quero ser nada, eu estou bom, eu sirvo ao Senhor de todo jeito, mas talvez apareça ambientes em que você precisa ter uma credencial para acessar, e se você não tem... Né? Então, Deus nunca quebrou o princípio, não. Ele disse, dá acesso que é de César, Ele não vai desconstruir as coisas que estão, Deus não. É que nem muitas vezes a gente ouve, né? Não, Deus vai te levar às nações, e essa profecia serve para mim.
Né? Sim. Então, ela falou, eu estou cortando a minha carne. E a minha mulher falou assim, cadê o passaporte? Eu falei, é verdade. Deus vai te levar às nações, você fica, mas sem passaporte você não vai às nações, porque você vai ser clandestino. Não é verdade? É muito, muito gostoso. Esses dias eu vivi essa experiência, pastor. Deus fala, vou te levar às nações. E eu, como? Eu nem quero, nem pedi, não sonhei, não planejei. E aí alguém liga e diz assim, estou providenciando para você tirar o passaporte, mas não tem um projeto nenhum para isso, tá? E aí eu fui, né, para tirar visto para o passaporte, fiz a minha parte, passaporte, e renovei, e visto, tá? E aí eu estou lá, no visto americano, mas para quê, Senhor? Tá, e as coisas foram conduzidas de uma forma tão... E aí eu fiz uma oração, Senhor... Se o Senhor tem propósito nisso, eu estou aqui, mas eu estou só essa vez, eu não volto segunda vez. Porque eu vou entender que não é o Senhor, sou eu. E aí, pastor, rapidamente eu ouvi o rapaz aí, boa viagem, está tudo certo, ok, aprovado. Olha aí. Eu nunca tinha ido naquele lugar. Olha só. É Deus que faz, né? Muito interessante. Gente, mas nós vamos falar de mais alguma coisa que é muito importante, né? Sim. Os assessores conseguiram falar com alguns irmãos, tem alguém assistindo. De novo, vou dizer, compartilha, curta, comenta, espalhe pelo mundo. Eu quero começar assim, porque eu acho interessante. Tá? A intercessão, ela é algo dentro da igreja tão engraçado. É mais ou menos, são alguns, eu não sei como é que eu posso chamar, de ministério, de envio. É que nem o louvor, até a própria palavra. São coisas que elas não são denominacionais. Sim. São exercícios do próprio ministério de Cristo pra gente, ou da palavra do louvor, que Jesus não cantava, mas pelo menos nós não temos nenhuma música de Jesus. Mas eu vou explicar. Não precisa de dono, não precisa de cargo. De cargo, de função, não precisa de local. Eu falo cantar porque eu cantar não. Pregar a gente prega, até na janela do banheiro o vizinho ouve, cantar também, e orar e interceder também. Precisa de gente disponível com um coração voltado para aquilo. Não há necessidade de eu só oro porque eu tenho uma líder, ou eu tenho um líder, eu tenho. Não. E aí é interessante. Eu fui poucos em seminários de intercessão. Esse ano eu vou. Eu vou estar em Brasília. Entendeu? É junho, né? 30 maio. E 31 de maio e 1 de junho. Vocês vão fazer meu bolo lá? Se vocês fizerem, eu vou. Olha, pastor, vai estar aniversariando. Eu faço 7 de maio, eu como o bolo no final do mês com vocês. Eu levo o bolo de rolo de Recife. Isso, eu estava pensando em ir para o Goiás em janeiro. Sim. Eu vou mudar para aí. Porque aí eu vou Brasília, lá em Brasília, sim. Eu tenho um terreno em Cocalzinho, eu preciso vender aquele terreno para comprar um outro aqui em São Paulo, eu tenho que ir lá no Leandro Guerreiro em Anápolis. Tem um monte de lugar para ir. E eu estava pensando em ir na segunda quinzena de janeiro. E eu vou mudar, vou para outro lugar e vou deixar para ir no final de maio, que aí eu já fico, eu vou de carro e tal, já arrumo, vai ficar mais fácil. Mas pelo que eu acompanho, pelas pessoas que eu me conectei, tem uma coisa muito diferente. Busca, quanto mais nos pés, mais a gente quer. Eu sou muito amigo, a gente tem uma amizade muito gostosa, por exemplo, com o Diego Rolim. Tem uma assim, minha alma ligou ao pastor Maurício, né? Esse pessoal que tem um negócio com intercessão assim, e eu não era um cara que orava muito, não, eu orava pouquinho, mas aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração. O pessoal fala, você tá louco? Quando vê, eu tô num jejum doido, assim, só de água, outro. Então, é muito gostoso, e eu queria que a senhora falasse um pouco nessa sessão, e pode falar com as irmãs, tal, que essa questão, a intercessão, quando você entra nesse nível de trabalhar, porque a intercessão era uma moda, né? A intercessão era uma moda, os irmãozinhos. Né? Sim. E eu, assim, bem suave, mas a intercessão é uma moda. De vez em quando a gente percebe, quando eu vejo, eu falo assim, gente, a intercessão não é isso, a intercessão você está misturado no meio ali, você está envolvido, a água te envolveu todos, então você não está ali, você já está pelo meio, cadê o intercessor? Já rolou aí no meio aí junto, Jesus já curou e nós estamos todos juntos, né, nesse mover. Então é muito além do que só uma plaquinha. Muito além de uma plaquinha. Na verdade, fala do jeito que a senhora quiser. Tá. Se ela não quiser falar, não fala. Não, na verdade, intercessão não é algo novo, não é, né?
Jesus é o precursor, é o nosso modelo. Ele fazia muito de intercessão. Verdade. Né? Mas aí nós começamos a falar sobre a oração, né? Que é a nossa conversa com Deus, é o nosso diálogo com Deus, é o nosso relacionamento com Deus. É bem difícil ser cristão, ser crente, e não desenvolver a prática da oração. Sim. Ela é condição, é essencial. Quando você conhece alguém e você se sente atraído por esse alguém de alguma forma, estamos falando de qualquer forma. Estou olhando aqui só para ver se a irmã Eni já não respondeu para mim aqui. Você admira essa pessoa, você tem vontade de conhecê-la melhor, de estar próximo. Você tem o primeiro contato com alguém, você diz assim, eu gostei daquela pessoa. A sua próxima reação é, posso pegar seu contato? Eu posso voltar a ter contato com você? Eu acho que a oração é muito isso. Né? É você dizer assim, é alguém que eu quero gastar tempo. É alguém que eu quero conhecer melhor. É alguém que eu quero que me conheça. É alguém que eu posso abrir meu coração. É alguém que, por pior que seja a parte que eu vou contar, não vai surpreender, não vai me julgar e ainda vai me acolher. E ainda vai me direcionar. Tá? Mas nós ficamos muitas vezes naquela oração apenas do pedir. E está tudo bem. Nós somos filhos, pedir, dar-se-vos-á, buscai, e a porta vai se abrir, né? Buscai, acharei, bater, a porta vai se abrir. Está tudo bem. Né? Pedir. Tem muitos textos, né? E a Bíblia manda, né? Jeremias 33:3 é bem clássico, clama a mim e responder-te-ei, né? Mas aí o complemento desse versículo diz assim, e anunciar-te-ei coisas firmes, coisas grandes que não sabes. É assim, não fique no pedir, não fique no receber. Tem mais coisa para você. Aprofunde-se. Tá? Então, essa oração. Aí orar, vamos orar, sempre oramos. Aí, nossa igreja, Brasil para Cristo é uma igreja de oração, pastor. Sim. É uma igreja, nosso missionário Manuel de Mello, se alguém vier ensinar sobre oração, ele nos ensinou sobre mas de oração, de busca. E ele não parou por aí. Aí vem a intercessão. Toda oração, toda intercessão vai passar por uma oração. Sim. Mas nem toda oração vai chegar na intercessão. Não vai. É um outro nível. É um outro nível. Porque se torna melhor? Não. Porque é mais especial? Porque é para alguns escolhidos? Não. É porque aí você passa de um nível de oração, você está tão conectado com Deus, você consegue sentir, alinhar o teu coração com Ele. Não tem oração eficaz e nem chega a uma intercessão se você não estiver ligado na videira. Se estiveres em mim, a minha palavra estiver em vós, então peça. Por que peça se estiver em mim? Que quando você está conectado nele, que você está ligado nele, você não vai pedir nada que ele não queira. Que você peça. Por que pedis, Tiago, por que pedis não recebeis? Porque pedis mal, e quem pedir mal é não saber orar. Quando os discípulos Jesus ensina-nos a orar, eles não estavam dizendo assim, dê um modelinho, faça um rascunhozinho, eles estavam dizendo assim, nos dá essa intimidade com o Pai, para que possamos orar a oração que o Senhor realmente vai ouvir. Porque se pedirmos fora da palavra, não vamos ter uma oração que Deus vai ouvir, não vai atender. Entende? Então, a intercessão é quando o meu alinhamento com o coração de Deus, quando eu consigo sentir, Deus vai sentir a dor de alguém e vai transferir para mim, e eu vou conseguir sentir aquela dor, e eu vou orar, interceder, me colocar no lugar, até que aquela causa seja ganha. Mas da maneira que Deus quer. Não é assim. Eu já tive experiências que eu vou interceder por alguém. E alguém me diz o que ela quer. E quando eu vou começar, o Espírito Santo diz assim, não é desse jeito.
aí muda totalmente a minha oração. Se eu persistir naquilo ali, eu vou orar, vou satisfazer a pessoa, mas não vai ser eficaz, não vai haver eficácia. Então, a intercessão ela nos leva para um nível de batalha. Eu nem vou falar de batalha espiritual numa profundidade. Eu vou falar numa batalha porque eu estou guerreando, eu estou comprando a causa de alguém. E não sou eu. É o Espírito Santo em mim, me direcionando, me colocando, me posicionando. Então, intercessão é ministério. Alguns acham que sim, a nossa própria denominação reconhece como sim. Hoje nós temos na denominação reconhecidamente o Ministério de Intercessão. Inclusive, pastor, ele é do nosso Conselho Nacional. Inclusive, o nosso líder de intercessão, do Ministério de Intercessão, é o pastor Maurício Góes, que faz parte da diretoria. Vamos divulgar. Isso, pastor. Que eu entrevistei o homem aqui sem saber. Eu trouxe, não, já veio tomar café com a gente aqui, entrevistei, falei de oração, porque bastante. Tá assinado ali que é dele, né? Isso. Mas não honrei como o líder da intercessão. Ele é o líder da intercessão. E Jean não é ruim porque é homem, só mulher ora. Quem disse, pastor? Não. O lugar do sacerdote é do sacerdote. É. Quem ora pelos filhos, mãe ora muito por filho. Mas pai precisa orar por filho, pastor. A gente não pode transferir responsabilidade de oração. Transfere até outras, mas de oração não dá, pastor. Quem dá cobertura de oração são os pais. Não significa a mãe só. Tá? Então, pastor Maurício é o nosso líder de intercessão, porque hoje a liderança não é, a intercessão, o Ministério de Intercessão, não é um trabalho de mulheres, não é um trabalho, não é uma função, não é uma responsabilidade, não é algo que Deus colocou só para as mulheres. Não é nem departamental. Não é departamento. Não é um departamento. É por isso que eu falei pastor. que transcende qualquer plaquinha, qualquer título. Quando eu falo para as irmãs assim, brincando, né? Eu digo, olha, quando intercessão, pastor, está atrelado a uniforme, a departamento, a festividade, a formalidades, já acabou a intercessão. Acabou. Entendeu? Mas hoje, glória a Deus, pastor, é que o nosso líder, nosso presidente do Conselho Nacional, ele reconhece, ele entende, ele deseja, ele recebeu essa inspiração, que a igreja não orava, a igreja não intercedia, mas há um intensificar, sim, há um buscar mais, há um direcionar essa intercessão, sim, há uma equipe de apoio, sim, há uma equipe orando por isso, intercedendo, há em todos os lugares. Tomara que sim, acredito que sim, mas há uma necessidade de intensificarmos, há uma necessidade, e o pastor Maurício tem feito isso, e nós estamos apenas entendendo a visão, que essa visão não é nova, ela vem, só que ela tem, é como água, pastor, vai se derramando. E a senhora, sou eu que estou falando, tá? Qualquer coisa vem falar comigo. Ela é a menina propaganda. Ele é o garoto propaganda. E ela é a garota propaganda da intercessão. Porque nós conhecemos a irmã Jean com esse poder de oração, esse poder da palavra. Amém. Sempre foi assim. Irmã, tem coisa que a plaquinha está aqui, não tem como tirar. A senhora é. Não, tem outras tantas quantas. Sou eu que estou dizendo isso. Se algum dia alguém diz, falaram, Marcos falou. É isso aí. A gente tem, né? Né, pastor Gabriel? Os olhos veem, a gente vai dizer para os olhos não é. É como eu disse. Por que eu trouxe o pastor? Pastor, nós vamos falar sobre o quê? Porque ele queria me ver. Aí ele veio me ver. Eu achei que ele vinha para pegar as minhas orelhas, porque um diretor do conselho que não vinha aqui, num dia que não tinha nada, eu tremia que nem falava. O que esse homem quer? Chegou, eu fui fazer um café, ele ficou andando atrás de mim. E olhando eu fazer o café, aquela coisa. E, rapaz, encostava no balcão lá em cima e eu olhando, falei, meu pai. Aí sentamos e eu estou esperando a hora já de tirar a espada. Aí ele falou, eu acho que a gente precisa gravar, né? Porque daqui a um pouco eu tenho que ir embora, que amanhã eu vou viajar. Eu fiquei olhando. Falei, não, eu vim te ver, eu vim conversar. Quem não vai conversar? Então, qual que é a plaquinha do pastor Maurício? Desde o dia que eu vi o pastor Maurício. O pastor Maurício veio que interceder, o homem começa a interceder e aquilo vai entrando, o Espírito vai comunicando dentro da gente assim, ó. Eu vejo a dona Jean aqui tendo lugar, ela começa a interceder, você tá até com vontade de sair do ambiente, quando você tá de joelho orando junto. Vai dizer que eles não são. É quem? Pronto.
Né? Pastor Maurício tem sido, ele não é apenas um líder, não é sobre um cargo, né? É um homem Ali é de uma coisa Deus, diferente. como muitos, né? Como né? Ou outros que nós temos. O pastor Maurício é um intercessor por natureza. E ele falou uma vez assim, se eu tivesse que optar entre ser esse carro que eu ocupo, esse carro que eu ocupo, esse carro que eu ocupo, eu optaria em ser intercessor. Olha. Então, pastor... Foi acontecendo naturalmente. Foi acontecendo naturalmente. E para algumas pessoas, ser intercessor é algo que não traz visibilidade. Mas a ideia é essa. Intercessor não precisa de visibilidade, pastor. Né? Eu quando falo, eu fiquei muito tempo trabalhando com o FEBRAC, eu quero expressar minha gratidão, pastor. E o meu amor por essas mulheres da denominação. Claro que eu tenho um excelente relacionamento e um grande círculo de amizade, de contato com outras denominações, mas o meu povo é o povo do Brasil para Cristo. Então, eu estive no simpósio de missões, estivemos nesse final de semana, e que coisa rica, que presente Deus me deu em ver o meu povo, né? O povo de Deus, que é o povo onde eu cresci, é o povo que eu convivo, o povo que eu honro, que eu estou nessa denominação, porque eu acredito. Não é que eu não enxergue imperfeições, eu enxergo a partir de mim as imperfeições. Mas é um povo que eu amo, é um povo que eu honro, é um povo que se esforça, que trabalha, que sabe, que quer ouvir Deus, que luta por ouvir Deus. E luta por obedecer a Deus. Há alguns momentos a gente, né, falha, mas normal, a partir de mim. Mas eu louvo a Deus, eu quero, assim, minha gratidão, meu abraço grande para essas mulheres, né, essas líderes, mais essas intercessoras. E que presente, pastor, eu estava no meio do simpósio e eu vi um casal e uma irmã me abraçou, ela falou assim, sabe que eu oro por vocês todo dia? E eu falo assim, gente, não tem presente melhor, que eu não queria contar para ela, mas vou contar aqui segredo, tá? E às vezes eu estou em momentos de extrema vulnerabilidade. Nos momentos que eu diria, se alguém humanamente perguntasse, vai tudo bem? Eu digo, não está desmoronando tudo. Uhum. E aí, pastor, não vai dar tempo eu pedir oração para alguém, não dá, o negócio. E aí eu falo, ó, minha oração, Senhor, incomoda alguém para orar. Sim. Incomoda alguém para orar. E assim, pastor, pode ser meio louco, né? Mas às vezes eu sinto um óleo descendo sobre a minha cabeça. E nada aconteceu humanamente falando. Não. Mas eu sei que a oração de alguém está chegando. Eu sinto, testifica. E Deus me faz, quando uma pessoa vem me dizer isso, é só ele dizendo, lembra aquelas vezes que você pede para incomodar alguém? Então, olha aí, a pessoa acordou e nem sabia por quê, mas eu creio nesse conduzir do Espírito. E na oração e na intercessão, pastor, principalmente no nível de intercessão, é essa condução do Espírito. É você dizer assim, mas eu não conheço essa pessoa. E o Espírito diz, não precisa você conhecer. Começa a orar que eu vou te dizendo sobre o quê. E às vezes eu digo para os irmãos, olha, querido, quando Deus te mandar interceder por coisas absurdas, você está certinho, vai lá. É isso mesmo. É lá mesmo. Porque coisas óbvias não são para Deus, são para nós. Nós queremos andar no óbvio, no que é palpável, no que é seguro. E Deus quer nos tirar desse nível, desse estágio de comodismo, de segurança, de estabilidade e nos levar a ousar. Mas eu não vou orar por inimigo, é por ele mesmo, querida. Mas eu não vou orar por alguém que eu passo na rua e vejo na calçada, é por ele mesmo. E isso é intercessão, é alinhar teu coração com o coração de Deus, e Deus dizendo assim, eu preciso de alguém que esteja próximo, que esteja perto fisicamente, mas que se disponibilize a gemer por aquela pessoa e a pagar um preço de orar. Simplesmente não é sobre o meu tempo. E eu costumo dizer ainda, pastor, olha, todos oram, tá? Vamos partir do princípio que todos oram. Todos podem interceder. Todos podem. Não há algo que diga assim, você está... Claro que você sabe, que eu digo que quando você vai interceder, você vai subir um monte. E aí, ao pé do monte, você vem com o teu caderninho. Sim.
com os muitos nomes para orar e muitos pedidos. E aí Deus diz assim, vamos conversar. E não tem intercessão. Não tem. Segundo Crônicas 7:14. Sem que eu comece a trazer os meus pecados, as minhas falhas, as minhas iniquidades. Coloque diante de Deus, me arrependa, que haja um quebranto. Não tem, pastor, não tem. Não tem. Essa não é uma intercessão real. E, Senhor, olha aqui minhas falhas, as minhas fraquezas, e eu coloque tudo diante do Senhor. Haja um arrependimento, um quebrantamento, para gerar uma dependência. Eu não fiquei perfeita, mas o diabo, eu não tenho brecha para que o diabo venha dizer, ei, você não pode. Eu já estou dizendo, ei, olha aí, Deus, eu tenho isso aqui, mas eu estou recebendo perdão para isso aqui. Agora, a chave é a mesmo. chave, não tem como. Pastor, não tem. Segredo forte, intercessão, antes que uma situação seja mudada através da intercessão, Deus muda o intercessor. Tá? Enquanto a resposta não vem, começa aqui dentro. O trabalho é aqui. Então, já aconteceu um milagre. Sabe que se a gente bem pensasse, até um próprio culto deveria começar com intercessão? Sim. Porque aí você acessa na adoração. Na adoração. Teria que começar com a intercessão. Né? Olha, se você pensar bem desse jeito que a senhora está falando, a gente começa agradecendo, e muitas vezes o inimigo se manifesta, mas tem um negócio aí que você... Na intercessão você teria colocado ele totalmente derramado-se diante do Senhor. Ninguém fez grandes coisas, pastor, sem começar desse jeito. Não tem como começar grande, eu tenho como começar de joelhos, me humilhando. No pó. Sem olha, nada. Porque aí eu não é sobre a minha oração. Olha aqui as minhas fraquezas. É sobre a minha dependência, sobre a minha entrega. E aí eu estou habilitada por Deus para, não como perfeita, mas como assim, tá, meu coração agora está totalmente disponível para isso. Pastor Jean, a gente está vivendo um evangelho que eu tenho hora que eu penso assim, que nós aí todos nós, né? Temos 10 minutinhos ali para ficar dentro do horário bom para vocês. Nós, na igreja, não denominamos, não estamos fazendo esse programa denominacional, então é um programa geral falando da igreja. A igreja como um todo deu uma vacilada e o inferno sutilmente ele entrou no meio da igreja e ele vai agindo de uma forma tão sorrateira que a gente não percebe coisas básicas, muito simples, que a gente deveria estar olhando. A senhora está falando de uma coisa aqui que é muito interessante. Nada acontece sem a intercessão. Mas a gente cresceu, genericamente, nós crescemos tanto nas nossas famas, nas nossas palestras, nos nossos livros, nas nossas prédicas, que a gente preocupa um tempo maior olhando para isso, e o pouquinho tempo que tem a gente vai para uma dependência. A gente apresenta para Deus a nossa obra. E a nossa obra é falando dele. Mas a gente apresenta para ele a nossa escrita para ele. E não a gente vai lá e depende dele para depois ele e ficar onde ele quer. E de repente dizer assim, ó, a obra que eu quero é você e não o que você escreve. Mas eu acho que é algo sutil que está dentro da igreja como um todo. E aí, a senhora falando, fiquei pensando assim, e aí nós estamos gritando, dizendo que o Brasil está para receber um grande avivamento. E aí eu aprendo aqui com a senhora de que esse grande avivamento só vem se a gente for realmente para esse chão e não para as obras. Tem que começar dentro de nós. Há uma frase que se diz muito, nós dizemos muito assim, olha, né, ficou difícil, agora ficou estreito. Agora eu já fiz tudo. Não. Agora não tem mais o que fazer. Agora só resta orar. É verdade. Mas oração não é o que não é o resto, não é o que resta. É assim, eu começo pela oração. Eu não vou porque não tenho mais o que fazer. Tento tudo. Não tenho mais. Não, agora é só orar. Já ouviu, né? Essa frase, pastor? Agora é só orar. Acho que tem até um. Agora é só orar. Não. Oração é começo, é meio, é fim. E se Deus nos leva para o nível de intercessão, eu costumo dizer também, pastor, que tem algumas pessoas que elas intercedem em algumas situações. Chegou uma causa e ela se disponibiliza lá. Mas tem intercessores, pastor, que eles vivem 24 horas alerta em intercessão. Eles não vivem parados num lugar em intercessão, mas o espírito deles
vive totalmente conectado. Eu vi um pastor dizer que ele às vezes estava no shopping com a esposa e a esposa queria aproveitar, né, aquele momento do shopping e de repente o Espírito comunicava algo que ele precisava interceder. E ele aí ficava andando no shopping, tarará, tarará. A gente vive isso. Você está no ônibus, você está não sei o quê, não, eu vou guardar o dia tal, o dia que é o dia do culto de oração, o momento tal, que eu vou fazer jejum, e o Senhor está dizendo assim, todo momento você tem que estar conectado, porque eu preciso que você esteja posicionado para estar intercedendo. O mundo precisa, a igreja precisa. Crescemos muito, saímos do lugar da oração, muitos de nós saímos do lugar da oração. Fomos para o lugar da mídia, ok? Vamos para o lugar da visibilidade, ok. Mas não podíamos ter saído do lugar da oração. Ele não poderia ser, não, em detrimento da oração, crescemos em algumas outras coisas. Eu acho que é só isso, o Espírito Santo dizendo assim, a minha igreja não é só sobre crescimento, é sobre novas decisões, é sobre o caminhar da igreja aqui para frente. É avivamento, é um avivamento que não vai começar, o avivamento não é o mover, não é mover, o avivamento não é o mover. O avivamento não é o mover, o avivamento é de dentro para fora, e se nós somos igreja, precisa começar em mim, no Senhor, e vai, e vai, e vai, e vai. Não é sobre uma pessoa lá em cima sendo movida pelo Espírito e a igreja sendo avivada. É sobre uma igreja que se arrepende, é sobre uma igreja que se quebranta, é sobre uma igreja que depende e uma igreja que se disponibiliza para ouvir Deus e para se posicionar em intercessão, em oração. Olha aqui, anote na sua agenda, 2 de novembro do ano que vem, a senhora prega a nossa conferência aqui de avivamento, tá? Já deixa ela marcado, porque essa ela vem para o Simpósio de Missões, fica uma semaninha aqui, tá bom? Certo, Gabriela? Se ela não quiser pregar agora, eu estou precisando de um pregador para sexta-feira, quer ficar aqui? Não! Ei, meu povo do Piauí, 60 anos de Parnaíba, sexta-feira, se Deus quiser, estaremos lá. Já estamos indo. Já estou querendo deixar ela aqui já, tá vendo? Eita, Jesus. Pastora, mas que bom falar com a senhora assim de outras coisas e coisas mais profundas ainda, né? Eu queria deixar a senhora livre. Gente, a gente podia mandar mais meia hora, mas eles têm o horário deles. Vamos ver se eles comem alguma coisinha para não ficar, porque o voo é aquele suco de laranja, né? Aquela bolachinha, teve 2 bolachas, né, Janinha? Aquilo desmaia a gente, então passar para comer alguma coisinha. Fique à vontade agora. Sim. Tem bastante coisinha que a senhora quer compartilhar. Eu quero compartilhar, pastor, sobre intercessão. A Bíblia tem exemplos fortes, muito fortes. Nós sempre lemos a história de Neemias, né? Que era um homem que estava confortavelmente estabelecido. Tranquilo. Eu gosto disso. Confortavelmente estabelecido, tá? Porém, Deus contava com ele para ser intercessor. E aí Deus gente vai contava, falar, né? Deus contava. A gente vai falar sobre vai destacar, se destacou muito sobre a liderança de Neemias, perfeito. Mas antes da liderança de Neemias, a obediência à intercessão de Neemias, que estando no palácio, ouvindo a situação do povo dele, ele consegue, ele chora, ele ora e ele vai, ele ouve e ele vai. E em todo o tempo, processo, uma ação toda ali, né? uma ação. E a oração provoca uma reação. A oração vai provocar. Você ora e vai provocar uma reação. Não tem como ficar parado. Não tem como ficar parado. Estou escrevendo um livro para dar. Obrigada. Já para te dar de presente, quem vai orar, pastor, não vai se conformar e cruzar os braços. Mesmo que não seja a pessoa que vai agir, mas ela vai influenciar, ainda que seja só na oração, mas ela vai ser aquele agente que vai levar, pastor, vai acontecer. Aleluia. Então, mas nós enxergamos Moisés intercedendo por um povo que não merecia, mas um Moisés que entendia que ele não era apenas um libertador para tirar o povo de uma escravidão. Ele era alguém colocado para levar um povo para estar. Como ele era, Deus falava com ele como face a face, como se fala um amigo,
ele podia aproveitar para ele. Eu gosto muito disso. Ele podia aproveitar. E às vezes nós fazemos isso, não é, pastor? Só para mim, para minha casa, para minha família, para os meus filhos. Aí quando Deus nos diz assim, e os outros? Mas, Senhor, os meus. Pastor, eu garanto, quando nós intercedemos pela vida de alguém, pode não dar tempo nós orarmos pelos nossos, intercedermos pelos nossos. Deus levanta alguém para interceder pelos nossos. Isso, eu tenho vivido isso. E Deus próprio, ele vê as minhas situações. Ele é o Deus que antes que a minha boca fale, a palavra sai, ele já sabe. Então, porque eu preciso orar, porque eu preciso declarar a minha dependência, a minha entrega a Deus, a minha confiança a Deus. Eu preciso fazer a minha parte. Senhor, está aqui, é isso, por alguém. Né? Mesmo Deus sabendo que eu vou orar e já sabendo a resposta que ele vai dar, isso não invalida a minha intercessão. Mas, além de muitos exemplos, um dia Samuel, 1 Samuel 6, 7, vai por aí, quando o povo está perdendo dos filisteus. E aí o povo disse para Samuel, ora por nós. E aí a intercessão vai nos levar a um outro patamar, pastor. Aí ele diz assim, então, abandone os ídolos. Se arrependa dos pecados. Não é assim, não. A intercessão vai te levar, vai te encorajar, pastor, a ver, a enxergar que tem altar. É um Elias. Conserta o altar. Coloca as pedras no lugar. Quer ganhar guerra? Quer ganhar guerra? Vai corrigindo as coisas para ser corrigidas. Esse é o intercessor. Que não é assim, tá? Então tá bom, eu vou orar. O que você quer? É alguma coisa que contraria a palavra, mas tá tudo bem. Não é assim. É assim, Espírito Santo. Não, isso aí não está na palavra. Não tem como orar sem conhecer o que a palavra me diz. Não tem como orar uma oração que contraria a palavra. Deus não quebra princípios. Ele não vai ouvir o que eu estou orando e contraria a palavra dele, pastor. Não tem esse tipo de negociação com Deus. Entende? E aí Samuel vai responder assim, ai de mim, que eu peque deixando de orar por vós. Era um intercessor. Mas aí, fechando isso, eu quero louvar a Deus pela vida das pessoas que têm se disponibilizado para a intercessão e falando do nosso líder, né, do pastor Maurício, que tem levado essa intercessão, e hoje nós temos muitos presidentes de convenção já envolvidos nesse ministério, líderes de intercessão de cada estado, sabe? Nós temos nos reunido e nós temos sido, agora vamos para o 4º encontro de intercessão, quarto encontro de intercessão, 30, 31 de maio e 1 de junho de 2025, em Brasília. E agora no simpósio de missões, que foi maravilhoso, foi abençoador. E quando eu achava, o que missões? O Senhor falou muito, ele estava abrindo o leque, dizendo assim, olha por quanto de coisa você tem para interceder. Né, pastor? Jesus, é verdade. Tem para ofertar? Tem para abençoar? Tem para fazer? Tem. Cada um pega a sua parte. Eles falam sempre, né, que missões se faz com ir, ofertar e interceder. Isso. Então, foi muito real, pastor. Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores da Missão Desafio, pastor Emerson, que é o líder, pastor Joel, que fundou e está e continua conselheiro, né? Pastor Maurício, que é da diretoria da Missão Desafio. Eu louvo a Deus, pastor, mas o que Deus nos proporcionou, eu via o céu aberto e dizendo assim, olha, grande responsabilidade. Ninguém precisa te dar cargo para interceder. Ninguém precisa chamar teu nome para interceder. O céu se abria e dizia assim, olha um povo clamando. Ainda mais, pastor, com o tema Brasil, um povo que clama. Eu entendi. Senhor, é isso mesmo. Sabe para onde nós vamos? Em 30, 31 de maio e 1 de junho, para Brasília. Sabe o hotel que nós vamos estar? Hotel São Marcos. Sabe onde nós estamos no Hotel São Marcos? Ao redor está onde tudo acontece. Todos os ministérios, a esplanada de tudo, está tudo ali, pastor. Nós estamos, tem vaga ainda, mas olha, pastor, não é um investimento pequeno. A inscrição está aqui, tá, gente? Não é um investimento pequeno, não é, mas eu entendo que investimento, ele não é grande quando nós entendemos o que vai mudar em nossas vidas. E quem fala com quem foi para os outros,
Pergunta para quem esteve em Recife, no segundo, em Capela do Alto, no primeiro, agora em Foz do Iguaçu, no terceiro. Gente, foi algo extraordinário. O que tem de mais? Eu não sei te dizer, talvez quem foi também não consiga te dizer. Só está incendiando. Só está incendiando, Nós pastor. só estamos incendiando, né? É um exército que Deus Glória. sabe, pastor? E assim, tem um investimento, tem um valor inicial, garante a tua vaga, porque o que eu ouvi de gente, já temos bastante inscrição, graças a Deus, e tem muita gente, eu não sei se a gente vai conseguir chegar nem ao segundo lote. Graças a Deus. Porque primeiro a gente crê que é o Espírito Santo que convoca. Sim. Convoca. Segundo, a gente crê que Deus está regimentando soldados para intercessão. E esse é o tempo. Quer avivamento? Vamos interceder. Quer que a nossa obra continue sendo abençoada, abençoadora? Quer que missões aconteçam? Meu Deus, se quer motivo de oração, eu saio dali, não dou conta. Mas Deus estava distribuindo, pastor. Isso, o que você quer? Quer bênção? Quero bênção. Olha a bênção de poder interceder pela vida. Então, eu conto com você, eu espero você. E entre em contato conosco. Você já tem meu WhatsApp, eu tenho certeza, pastor. Quem não conhece, tá ali, quem não tem, está ali. O seminário de intercessão, o pessoal vai te responder e você não vai se arrepender. Não vai. Deus tem algo grande, está gerando em nosso coração. Tem uma equipe trabalhando, tem uma equipe orando, gerando tudo isso em oração. Vai ser tremendo. Amém? Na verdade, a gente vai deixar o link. É isso, fala disso. Só falando aqui, ó, o link vai ficar. Sim, a data do primeiro lote apagou. Ajuda ela aqui, gente. Pode ficar tranquila, tá? Tá aqui, ó, Gabriel, tô te mandando. Vai aqui, encerrar o primeiro lote já, né? Porque aí muda o valor. Muda o valor. Da Brasília tudo é mais caro, né? Todo mundo sabe por quê. O primeiro lote é R$ 970, né? Você dá um sinal de R$200 e depois vai parcelando. Mensalmente você divide e vai pagando. E vai até 30/11, é isso? Até 30/11. R$200 é o sinal, tá? Deus vai te abençoar. Tem gente orando. Nós temos em Recife, nossa equipe de intercessão, né, daqueles que têm ido já para o seminário, e aí nós temos um propósito, cada um de nós estamos gerando mais 10. Aqueles que desejarem, o Senhor vai prover. Vai dar, que vai sobrar. Não vai faltar para você. Pelo contrário, você vai abençoar e vai levar mais alguém. Ah, pastor, detalhe, muitos pastores têm ido. Muitos homens. Ano passado, acho que quase 100, no universo de quase 500 pessoas. Foi onde mesmo? Recife? Foi Foz do Iguaçu. Foi Foz. Foi Foz do Iguaçu. Verdade. Recife tinha uma quantidade. Jovens. Foi esse ano. Foi maio. Maio agora, verdade. Intercessão não é só para mulher, é para homens, é para líderes. Os pastores são nessa visão. E jovens e adolescentes, Deus está levando para a intercessão, pastor. Graças a Deus. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Se os adultos não estiverem entendendo essa visão, Deus está alcançando as crianças. Eu sou muito feliz com isso. E essas anotações ali, o que era? Ela não vai falar delas, não? Não, pastor. Está tudo certinho. Um abraço grande. Anotou Ali, tanta coisa, né, pastor? Não tem recadinho para mandar? Não, um beijo grande para todas as irmãs, para todas as líderes, para a equipe de intercessão que está me cobrindo agora, viu, pastor? A verdade é que elas estão me cobrindo de oração agora e elas sabem quanto tem sido importante na minha vida. Eu amo as líderes do FEBRA, que eu estou junto. Na verdade é que reino, pastor, não é dividido. Não. Nós somos um povo só, juntos. Não é deixou isso, estar nisso, não. Continuamos a mesma visão. Caminhando. A mesma visão, o mesmo propósito. E eu quero dizer para a senhora o seguinte, em nome de pastores, agradecer por vocês. Amém. Né? Agradecer porque a gente sabe que a gente é coberto pela oração dos irmãos, da intercessão, porque vocês quando oram, vocês não estão orando por uma pessoa, por um benefício, estão orando pelo reino. Sim. E isso não tem preço. Falando para os amigos aí que assistem a gente de outras denominações, o nosso seminário de intercessão é seminário de intercessão, tá? Eu estou lendo aqui, ó, tá escrito assim, ó, quarto encontro nacional de intercessão. Não vi lugar nenhum aqui escrito do fulano ou do ciclano. É intercessão. Você quer ir?
fala com a gente, vamos embora junto, vamos estar junto, entendeu? Não tem só Isanete por aí trabalhando. É isso que eu tava. Desde a hora que ela começou a falar, é uma benção a irmã Isanete. A coisa começou a crescer quando ela saiu de uma placa e está pelo mundo afora. E eu tô louvando a Deus por vocês estarem aí, porque as nossas mulheres procuram muita coisa e não tinham. E os nossos homens também. E hoje tem. Então, os amigos que são de outras denominações que assistem, sempre tem gente assistindo, está disponível. É isso, pastor? Mais alguma coisa que você quer falar? Né? Pastor, fica à vontade, pastor José Maurício tem frisado bastante isso, pastor. Nas nossos propósitos de oração, estão presidentes de convenção, famílias, pastores, nós temos também nosso alvo de oração, famílias pastorais, nós temos orado. A intercessão não é só, o encontro não é só para Brasil para Cristo, tem outras denominações que participam, também não tem idade, precisa ser crente. Isso. Precisa ser. Não vai entender, não vai entender, não vai né, entender. Pastor? E não vai conseguir ser envolvido. E tem uma coisa que é engraçada. Olha, é bom a gente falar disso rapidinho, mas é um dos seminários que a gente que não deve levar ninguém para aceitar Jesus. Não é lá para isso. Não é. Não é para isso, não é verdade, Janinha? Não é. Ela é para crente mesmo, para a gente orar, buscar. Agora, vou levar minha família para aceitar Jesus. Não. Tirar mais demônio. Não. E ali, pastor, a gente é para nós crentes nos convertermos mais ainda. Para o processo continuar. É para tomar vitamina. E a gente falaria de intercessão. Não é que eu saiba muito sobre intercessão. Tem muita gente que sabe muito sobre intercessão. É que arde, pastor. Daquilo que arde, a gente tem esse prazer de falar. Gratidão, irmã Jean. Muito obrigado. Obrigado pelos meninos. Tá? Eles estão preocupados com o horário já, gente. Sim. E obrigado por você que ficou com a gente até agora. Por favor, compartilha com muita gente. Pega pedaço, faça corte. Eu vou falar que nem o meu candidato aqui em São Paulo. Por favor, eu não posso te dar o dinheiro, mas a internet dá o dinheiro. Faça corte do Papo Reto e distribua por aí. O Espírito Santo vai te ajudar. Corte. Se você quiser cortar e colocar só o rostinho dela e tirar o meu, faça corte. Você vai ter que dizer que é do Papo Reto. Olha quanta coisa maravilhosa nós ouvimos aqui hoje da nossa querida irmã Jean, do coração de uma intercessora e de uma serva de Deus, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, muito obrigado, valeu. Provavelmente eu não sei quem vem a semana que vem, porque a gente vai para a intercessão a semana que vem, eu vou para Joanópolis, se não der para a gente gravar com ninguém, eu vou estar de lá orando por vocês, vai ser uma bênção também, mas se liguem nisso, nós precisamos orar e buscar para que Deus faça a obra. Gratidão, fique com Deus. Obrigado, irmã Jean. Deus abençoe. Tchau. Valeu, pastor Marcos Gabriel.